Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que bom que você está comigo mais uma vez aqui na nossa leitura diária. Todo dia nesse canal Deus fala conosco através da sua palavra. Todo dia nesse canal nós lemos a Bíblia e no final nós oramos. Oramos para que Deus ele possa abençoar você, sua família. Sabemos, meu irmão, minha irmã, que os tempos estão se abreviando, está passando muito rápido. Já estamos em julho, agosto, setembro, outubro, quando vem acabar o ano. E o que você tem feito da tua vida? Diante de todos os sinais que hoje nós estamos vendo, a Bíblia falava que nos últimos dias nós ia ver os rumores de guerra. Tudo isso que a Bíblia falava está acontecendo. Noé fazia arca, preparava, todo mundo zombava, todo mundo falava que ele era louco. O dilúvio vem, mas ele estava construindo a arca e levou toda a sua família. Quando vem o dilúvio, a arca se fechou, a porta se fechou e todos ficaram do lado de fora. E você? A arca está sendo pronta. Deus tem nos chamado para a salvação. E o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da palavra de Deus que todo dia você ouve? Você está tendo a oportunidade hoje, através desse vídeo, de se arrepender, de se converter. Jesus está às portas e Ele precisa que você hoje aceite Ele como Senhor e Salvador. Porque a nossa leitura de hoje é um assunto que faz muitas vezes as pessoas saírem da igreja. Nossa leitura de hoje é uma coisa que muitas pessoas não entendem, não compreendem e elas não querem obedecer esta parte. Mas no livro de 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então muitas pessoas chegam nessa parte, ela queria arrancar da Bíblia, mas a Bíblia não fala que Deus ele nos obriga a alguma coisa. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Quando você coloca alguma coisa no teu coração, vamos supor, de ajudar a igreja todo mês com aquela quantidade, quando você coloca um propósito no teu coração de ajudar a casa de Deus, contribuir para o serviço do reino, ou seja, para o aluguel, para a luz, para a água, meu irmão, não volte atrás, porque cada um contribui. A Bíblia mandou, não é o pastor, não é a igreja, a Bíblia fala que nós temos que contribuir. E é mais do que justo você contribuir. Se você está frequentando aquela igreja, aquela casa, você recebe a oração. Se você precisa de uma visita, você recebe a visita. Então, é mais do que justo você contribuir para o serviço do reino de Deus. É o aluguel, a luz, a água. E a Bíblia diz bem claro no versículo 6, o que você semeia, você vai colher. Tem pessoa que ela não entende. Só que a Bíblia não fala de data. Tem pessoa que ela pensa que hoje ela vai dar e amanhã depois ela já vai receber. Não. Quem planta, colhe. Cada semente que você traz na igreja, você traz para ajudar no aluguel, na luz, na água, você está semeando. E aquele que semeia pouco, vai colher pouco. A Bíblia fala, quem semeia com fartura, vai colher com fartura. Mas não fala data. Por isso que as pessoas hoje elas não entendem, não compreendem. Quantas pessoas que gastam muito mais com jogo, às vezes com vício, prostituição, entendeu? E ninguém fala nada, ninguém é contra, porque a pessoa faz do seu dinheiro aquilo que ela bem entende, aquilo que ela quer. Então, hoje, nós vimos muitas pessoas não entendendo essa parte e não firmam na igreja por causa disso aqui. Por causa das igrejas grandes que talvez dão mau testemunho e todas pagam. E eu sempre falo uma coisa: toda profissão existe o bom, existe o ruim. E nós não podemos generalizar e dizer que todas as igrejas são igual.
Tem igreja que prega a palavra, tem igreja que precisa de aluguel. Como vai pagar o aluguel se não tiver o dinheiro? Se o prédio é próprio da igreja, os dízimos, a oferta tem que ser para fazer trabalho social, para às vezes ajudar pessoas, mas não quando a igreja é alugada, meu irmão, tem que fazer o serviço da obra de Deus. Entendeu? Por quê? Versículo 8 diz assim: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que tem sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. 9. Como está escrito: distribuí, dei aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Meu irmão, é muito forte isso. Naquela época não tinha igreja, templo. Tinha um templo onde as pessoas iam orar. Então os dízimos eram largados, as ofertas no templo, através de alimentos. Porque naquela época, igual eu falei, não tinha aluguéis, não tinha que pagar. Então muita pessoa que não entende. Tem muita pessoa que ela faz até hoje: então eu vou pegar meus dízimos e vou dar aos pobres. Não vai adiantar, porque os pobres, você vai dar todo mês. Tem pessoa que ajuda os pobres e ele continua pobre. Mas quando você ajuda a igreja vai ajudar os pobres, com a palavra de Deus, com a oração. E aí eles vão se levantar, eles vão se erguer. Essa é a maior ajuda, levar a palavra, o evangelho de Deus para as pessoas. O trabalho social tem que ser feito, mas sem a palavra de Deus ele é em vão. Lembra aquele homem que estava na porta do templo, lembra? Ele recebia esmola todo dia, ele recebia ajuda todo dia, ele continuava do mesmo jeito. E quando Pedro e João entraram ali, deram para ele o quê? Mais uma esmola? Não. Deram para ele Jesus. E ele se levantou, ele se ergueu. Então, você tem que entender essa palavra. Deus dá semente ao que semeia. Porque quando você semeia, a obra de Deus é ajudada, e pessoas serão ajudadas através da palavra de Deus. E no versículo 11 diz assim: enriquecendo vós em toda parte, toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributado graça de Deus. 12. Porque a serviço desta assistência, não só supre é necessário dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. 13. Visto como, na prova desta ministração, glorifique a Deus pela obediência da vossa confissão, quando o Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. 14. Enquanto oro eles ao vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, eles contribuíam sem ninguém obrigar, sem ninguém forçar, por amor aos pobres, para que o Evangelho viesse transformar vidas. E hoje não vimos isso diante de tudo que está acontecendo. Hoje as pessoas não querem contribuir. Tem pessoa que ela quer contribuir somente para ajudar as pessoas e não entende que a maior ajuda hoje que você tem que dar não é só coisas materiais, mas é a palavra, o Evangelho, a graça de Deus que vai mudar, transformar aquela pessoa. Pode ver que todo tratamento, se não tiver Deus, a pessoa fica lá 6 meses, se trata, sai de lá e volta para o mesmo, fica um tempo sem e depois volta de novo. Mas quando Jesus entra, ele transforma. Olha quem era Paulo, olha quem era Pedro. O Evangelho hoje ele transforma, ele faz pessoas ser transformadas que querem ser transformadas. Então por isso é importante
você que foi chamado para contribuir. Escolha uma igreja que você vê que tem sido pregada a palavra, que realmente tem vivido o Evangelho, porque é isso que tem que acontecer, meu irmão, minha irmã. Você tem que contribuir para que o reino de Deus ele venha crescer, ele venha evoluir. Essa semente que você dá, com certeza, Deus vai te retribuir. A graça de Deus, ela vai alcançar você, vai alcançar toda a sua família. Eu determino isso no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que talvez está aí triste, desanimado. Você que talvez até um dia contribuiu com uma denominação, contribuiu com uma igreja, mas hoje, diante de tudo que nós temos vendo, através de vídeos, através de pessoa que ela manda coisa falando mal, você sabia que quando você ajuda, você está obedecendo a palavra? Não importa o que aquela pessoa ela faz, você será abençoado, você será retribuído, porque você está obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, do padre, não é a palavra da igreja, mas sim a palavra de Deus. Vivemos hoje em época diferente, entenda bem. Para essa época hoje tem o dinheiro físico, naquela época dinheiro, Abraão mesmo dava dízimo do que ele tinha, das plantações, entendeu? Então mudou a época. Tem pessoa que mas hoje não tem, meu irmão, hoje é época diferente. Hoje é o dinheiro físico, entendeu? Que você tem que contribuir para que aquele lugar ele venha se manter. Então não deixe o inimigo colocar nada no teu coração. Tem pessoas que já contribuíram muito, que hoje estão vacinadas, hoje não contribuem mais. Então muitas vezes só guardando dinheiro e ninguém sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Tem pessoa que ela guarda, mas depois acontece alguma coisa e tudo que você guardou vão colocar fora, não dando valor naquilo que você tanto se matou para você ter, tá bom? Então eu quero orar por você que está triste, desanimado, que um dia contribuiu, hoje não consegue mais contribuir. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que está talvez triste, desanimada. Pessoas, ó Pai, que já foi coluna da tua obra, da tua casa. Tem pessoas aqui, meu Deus, que já foram colunas. Pessoas, ó Pai, que já honraram a obra, o ministério, mas que hoje estão desanimadas, hoje não contribuem mais. Olhando talvez para a igreja, para o pastor, mas a tua palavra não é o homem que escreveu. A tua palavra diz, aquele que dá semente ao que semeia. Para essa pessoa vai voltar a semear, a contribuir, e eu tenho certeza que o Senhor dará em dobro. Porque eu repreendo agora todo desânimo, todo mal que tem se levantado contra a vida, o corpo, a casa dessa pessoa. Todo espírito de escassez, de incredulidade, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba a bênção de Deus agora da prosperidade. Que Deus venha te retribuir em dobro o que você tem feito pela obra, o que você vai voltar a fazer. Que Deus venha te dar em dobro e que Ele venha ser o teu pastor e nada venha te faltar. Hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que Deus te retribui cada vez mais, em nome de Jesus. Até amanhã, um forte abraço, em nome de Jesus.